Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês de como montar uma carteira para você receber dividendos de maneira mensal. Eu estou aqui na plataforma do Investidor 10, onde eu faço todo o gerenciamento da carteira, e aqui eu tenho todo o histórico de recebimento de dividendos aqui na carteira do canal. Então vocês podem observar que todo mês pinga aqui valores, né? Claro que tem meses que eu recebo um valor maior e outros meses valores menores. Então olhando aqui para 2023, começamos aqui em janeiro, 748, fevereiro já foi um pouco menor, 495. Então mês de março, mês de maio, mês de agosto são dos melhores meses em relação a pagamento de dividendo, porque grande maioria das empresas que eu tenho em carteira fazem aí pagamento desses dividendos. Então vocês podem observar que são valores aqui maiores. Então no vídeo de hoje vou mostrar para vocês passo a passo de como vocês podem montar uma carteira para você receber dividendos aí todo mês na sua conta, e isso investindo em ações pagadoras de dividendos com foco aí em renda passiva. Então por isso, se você quer aprender mais sobre investimento e se interessa sobre esse assunto, já se inscreva no canal, que aqui eu trago vídeos aí toda semana mostrando todos os meus aportes na bolsa, notícias sobre empresas, dividendos, renda passiva e muito mais. E aqui, pessoal, toda a estratégia que eu utilizo na carteira aqui do canal é de acordo com a estratégia de investimentos do Barsi de renda passiva. Então vou falar com vocês aqui passo a passo sobre os setores e também sobre as melhores empresas para você formar e construir a sua carteira de renda mensal. E aqui, primeiramente, alguns princípios básicos para você formar e construir a sua carteira de investimento. Lembrando que nada aqui no vídeo será recomendação de investimento, mas um passo a passo bem detalhado para que você possa separar algumas empresas e assim formar a sua carteira. Claro que eu vou estar mostrando para vocês aqui detalhadamente também a minha carteira e quais ações que me pagam dividendos aí de maneira mensal. Então, primeiramente, você precisa definir os setores que você irá estar fazendo essa escolha dessas ações. E aqui, segundo a estratégia de investimento do Barsi, você deve selecionar essas empresas que estão nos setores perenes, né, que são aqui os setores best, que são constituídos com ações do setor de banco, setor de empresas de energia, saneamento e também algumas empresas do setor de telecomunicações. Então, isso aqui não é uma regra, você pode aí definir quais empresas aí que estão a cotações mais atrativas dentro da sua estratégia de investimento, mas obviamente se você focar nessas empresas, sem dúvida, grande maioria tem uma boa política de dividendos e também por estarem em setores aí mais diferentes, você não irá ter uma volatilidade tão grande assim na sua carteira. Então para isso, você precisa também definir de 2 a 3 ações diferentes que irão fazer pagamentos aí no mesmo mês, porque se uma empresa vier a falhar, você não irá ficar esse mês sem receber dividendo algum na sua carteira. Então isso aqui é fundamental. E também empresas que possuem uma consistência boa em relação aos últimos 3 a 5 anos em relação aos seus pagamentos. Nada adianta você selecionar uma empresa, dando exemplo aqui das ações da Petrobras, que agora nos últimos 2 anos tiveram aí grandes pagamentos de dividendos, mas se você for olhar todo o histórico nos últimos 8 ou 10 anos, a empresa ela praticamente não pagou dividendo algum. Então se o seu foco é realmente formar uma carteira previdenciária com foco em dividendos, você precisa selecionar e ver a previsibilidade em relação à consistência dos últimos anos. Isso aqui é fundamental para que você, para longo prazo, continue todo mês e todos os anos com uma boa frequência de pagamentos. E também outro dado aqui que é importante, mas isso aqui não é uma regra, isso aí vai de pessoa para pessoa, mas eu gosto de selecionar empresas que pagam dividendos de no mínimo 2 vezes ao ano, né, que tem aí pagamento semestral. Então, basicamente, isso aqui são os conceitos básicos para você estar iniciando e formar a sua carteira de renda. E voltando aqui, pessoal, no Investidor 10, para você que quer conhecer a plataforma, eu estou deixando o link no primeiro comentário fixado e também está na descrição desse vídeo. E aqui você consegue ver todas as análises da empresa e também fazer todo o gerenciamento mais completo da sua carteira. E hoje, 81% praticamente aqui da minha carteira estão somente em ações. Tenho aqui uma posição também em stocks, que são investimentos internacionais, junto com criptomoeda com 6%, e uma posição pequena aqui em CDB de renda fixa. E dessa posição em ações, eu tenho aqui 13 ativos e alguns deles eu vou estar comentando com vocês durante aqui o vídeo, que são alguns que eu selecionei para estar formando essa carteira de renda. E lembrando que as ações, elas não pagam dividendo de maneira mensal, pelo menos grande maioria, mas logo no início do vídeo eu vou trazer para vocês algumas que fazem pagamento de dividendos todos os meses. Então a primeira delas é o Banco Bradesco. Hoje eu não tenho ela em carteira, mas eu já tive, e todo mês ela paga dividendos. Hoje alguns indicadores aqui do banco é um preço sobre valor patrimonial de 0,93 e um PL de 9,53, pessoal. Então isso aqui a gente pode observar que devido aí o banco ter diminuído os seus lucros e também tido um alto índice de inadimplência aumentando nos últimos trimestres, seja do Banco Bradesco e também do Banco Santander, fez com que o PL do banco viesse a subir um pouco, e hoje a cotação do banco está em 14,51, acumulando aqui uma queda de quase 23%. Porém, aqui a gente pode observar, pessoal, que o dividend yield do banco está um yield bem interessante, acima de 6%. A gente já pode observar que é um bom yield para a nossa carteira, então quase a 7%. E olhando aqui mais abaixo, a gente tem todo o histórico de pagamento de dividendos, e a média aqui dos últimos 5 anos está em 4,13. Claro que não é um dividendo nada extraordinário, mas para você que quer comprar uma empresa que paga dividendo todos os meses, o Banco Bradesco é uma opção. Então você pode observar aqui em relação aos
pagamentos, todo mês ele faz pagamento, porém são valores bem pequenos. Você pode observar aqui que dá em torno aqui de 1 centavo a 2 centavos, mas em torno de 2 a 3 vezes ao ano o banco faz um pagamento de valores um pouco maior. Então a gente observa que para o ano de 2023, mês 7 aqui ele pagou em torno de 20 centavos no mês de julho e também um outro pagamento um pouco maior aqui no mês 3 de 58 centavos. Então isso aqui já teve aqui um pagamento um pouco maior. E lembrando também que o Banco Bradesco, ele também traz bonificações de ações, que é algo bem interessante também, que faz você acumular uma quantidade maior de ações e isso para longo prazo você acaba aí aumentando os seus dividendos recebidos na sua carteira. E uma outra opção, pessoal, de uma outra ação que paga dividendos também de maneira mensal, então todos os meses você vai receber dividendos tendo ela em carteira, é as ações do Banco Itaú, e aqui eu trouxe YouTube 4, porém o dividend yield está um pouco menor comparado aqui às ações do Banco Bradesco, e até mesmo aqui falando em relação a desconto, a gente observa que os indicadores hoje do Bradesco estão mais descontados que do Banco Itaú. Então a gente pode observar que o preço sobre valor patrimonial está em 1,49 do Banco Itaú, contra aqui o Banco Bradesco de 0,93. O PL dos dois praticamente aí não tem uma diferença muito grande, mas o yield do Banco Itaú está um pouco menor, ele não paga um dividendo tão interessante assim como o Bradesco, mas em relação aqui aos indicadores e resultados dos últimos trimestres, o Banco Itaú tem apresentado resultados melhores. Então, em relação até à cotação, o banco cai pouco aqui nos últimos 12 meses, apenas que 4%. E se você for olhar aqui também o histórico de dividendos, tem um histórico com uma boa consistência em relação aos últimos anos, nada de extraordinário em relação a dividend yield, mas aqui você observa que tem sim pagamentos de maneira mensal e de 2 a 3 vezes ao ano o banco faz aí pagamentos de valores um pouco mais interessantes, em torno aqui de 26 centavos no mês 8, né? Foram 2 pagamentos e de maneira mensal paga aí aproximadamente 2 centavos de dividendos. E a outra empresa, pessoal, é o Banco Banesco. Esse aqui é um banco que está um pouco fora do radar, não é tão comentado, mas ele também faz pagamento de maneira mensal. Então hoje aqui o yield do banco está em 5,64%, acumula uma excelente valorização aqui nos últimos 12 meses, pessoal, de 71% e está cotado aqui abaixo de R$10 a 9,63 com um PL de 9,29 e 1,50 aqui do seu preço sobre valor patrimonial. Sobre a consistência aqui nos últimos anos, tem aqui um yield de 5,30, que é a média aqui dos últimos 5 anos, e também a consistência de todo mês está pingando aí dividendos na sua conta. O yield dele é um pouquinho maior, você recebe aqui um pouquinho mais de 2 centavos, então referente aí ao Bradesco e o Itaú, você vai receber um pouco maior, e de 2 a 3 vezes ao ano o banco faz um pagamento um pouco maior de dividendos. A gente observa aqui no mês 7 pagou aqui 10 centavos, no mês 5 também pagou aqui 18 centavos. Então basicamente é isso, esses três bancos têm aqui pagamentos de dividendos de maneira mensal. Mas falando aqui, pessoal, da minha carteira, nenhum dessas ações eu tenho em carteira, porque eu prefiro fazer um acumulado e dividir a média aqui do ano, selecionando boas empresas que fazem pagamento de maneira semestral ou até mesmo trimestral, e assim eu consigo diversificar um pouco melhor em relação a setores, como eu falei para vocês, e também selecionar melhores empresas que estarão também trazendo mais crescimento em relação à valorização dentro da minha carteira. E aqui eu selecionei algumas, começando aqui pelo setor financeiro novamente, e aqui as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele faz em torno aí de 8 pagamentos de dividendos no decorrer do ano. Hoje as ações do Banco do Brasil, hoje aqui na carteira, são minha maior posição, em torno aqui de quase 20%, acumulando uma boa valorização aqui de 36%. Eu tenho aqui 540 ações do Banco do Brasil. Olhando aqui, pessoal, os indicadores fundamentalistas do banco, a gente observa que sim, o banco vem passando por um momento muito bom, sendo negociado ainda abaixo do seu valor patrimonial. Isso aqui é realmente o valor que ele realmente vale, então ele está com um certo desconto, com um PL bem baixo de 4,50. Então isso aqui significa que se você investir no Banco do Brasil hoje, nas cotações atuais, e ele manter todos os lucros e resultados que vem apresentando nos últimos trimestres, em torno de 4 a 5 anos você terá todo o seu retorno do seu investimento de volta. Tem também, pessoal, uma valorização muito boa aqui de 33% nos últimos 12 meses e o yield aqui é excelente de 9,14 aqui também nos últimos 12 meses. Sobre os indicadores fundamentalistas também, o banco vem apresentando, como disse, resultados excelentes, com um crescimento muito bom em relação aos seus lucros e também às suas receitas aqui com a média dos últimos 5 anos e um ROI também de quase 20%. Então o banco vem apresentando resultados excelentes e sobre dividendos é um dos maiores pagadores de dividendos também da bolsa e também do setor aí financeiro. Hoje o yield médio dos últimos 5 anos está em 6,33, com uma constância muito boa também em relação aos pagamentos de dividendos. Como falei, o banco faz aí 8 pagamentos de dividendos de maneira anual. Então você tendo aí as ações do Banco do Brasil em carteira, você irá estar recebendo bastante dividendos. Olhando aqui também o histórico na minha carteira pessoal, vocês podem observar que desde quando eu tenho o Banco do Brasil, eu comecei a investir nele em 2019. Então o primeiro provento que eu recebi foi aqui no mês de novembro. Então já vai fazer aí 4 anos que eu tenho ele em carteira. Já recebi um total aqui de R$ 2.659 somente em dividendos do Banco do Brasil e somente para o ano de 2023 foram aqui R$ 1.552 recebidos até o momento. Então uma média aqui de R$ 152 por mês. Então para esse ano eu já recebi aqui 3 pagamentos, então tem vários outros aí para receber no decorrer desse período. Próxima empresa,
pessoal, é o Banco ABC, que também é um banco que paga excelentes dividendos, porém do setor privado. Hoje eu possuo aqui 300 ações do Banco ABC, com uma valorização na carteira de quase aqui 17%, representando 4,24% da carteira somente em ações. Já passou um pouco aqui do meu preço teto de novos aportes, então no momento não estou fazendo novas compras. O Banco do Brasil da mesma maneira, hoje sendo negociado a 49,91, está acima do meu preço teto. Prefiro comprar o Banco do Brasil até R$ 45, que é o meu preço teto para novos aportes, embora, como nós vimos agora, o banco está com indicadores aí bem atrativos, mostrando que, embora esteja aqui a 49, como ele tem crescido bastante em seus resultados, ainda assim está bem descontado. O Banco ABC, pessoal, também está bem descontado em relação aos seus indicadores e paga bons dividendos. Tem aqui um yield acima de 6%, sendo negociado a 0,82 do seu valor patrimonial e um PL de 5,39. E olhando aqui esse checklist aqui do Investidor 10, você pode observar que a empresa ela tem mais de 5 anos na bolsa, apresentou lucro também nos últimos 5 anos, tem um ROI acima de 10%. Então todos os indicadores aqui estão aqui marcados, apenas um aqui que não foi marcado, que é um crescimento de 5% dos dividendos nos últimos 5 anos, mas a gente pode observar que grande maioria aqui mostra que realmente o Banco ABC ele vem caminhando aí muito bem. O yield médio do banco nos últimos 5 anos está em 4,91 e nos últimos 10 anos o banco também apresentou uma consistência muito boa em relação aos seus pagamentos de proventos. Mostrando aqui para vocês na minha carteira, o Banco ABC é uma empresa que eu comprei agora no ano 2023, então não tem muito tempo que eu tenho ela em carteira, e só recebi um único provento agora no mês de agosto, foi aqui R$213, foi o único provento que eu recebi até então, mas é uma empresa que eu pretendo estar investindo nela, mantendo os aportes, aumentando a posição e carregando aí dentro da minha carteira previdenciária. A próxima empresa aqui na lista, pessoal, são as ações do Banco Santander, SAMB3, que também é uma posição bem relevante hoje em carteira. Tenho aqui 800 ações, é uma das poucas aqui que está com desvalorização de quase 10%, totalizando aqui uma porcentagem de quase 8% em carteira. E as ações do Santander, pessoal, eu tenho em carteira aqui desde o finalzinho do ano de 2022. Na verdade, eu comecei investindo em SAMB11, então o primeiro provento que eu recebi aqui foi em setembro, e depois, devido a SAMB3 estar mais descontado, eu fiz essa alteração, porque o yield estava mais atrativo, então eu troquei, coloquei SAMB3 em carteira. Então, de novembro em diante, comecei a receber dividendos aí do Banco Santander nesse ticket das ações ordinárias. Então, total aqui de R$570 recebidos de SAMB3, mais um valorzinho pequeno que eu mostrei para vocês no início de SAMB11. Então, é uma empresa que paga bons proventos todo ano, tem uma consistência também muito boa em seus pagamentos. Se a gente for olhar aqui agora os indicadores fundamentalistas, a gente tem um yield aqui de quase 8%, sendo negociada também abaixo aí do seu valor patrimonial, porém o PL do banco está um pouco alto devido à queda dos seus lucros. Esse gráfico aqui do Investidor 10 ele é muito bom, que mostra, pessoal, tanto o lucro versus cotação. Então você pode observar que como o lucro do banco vem caindo no decorrer dos anos, as cotações elas sempre acompanham o lucro, né? Então, obviamente, se a empresa não vier apresentando bons resultados de lucratividade, a cotação também irá acompanhar e a cotação também irá cair. Então, com isso é o que tem acontecido. Isso é devido ao alto índice de inadimplência, como falei no início do vídeo. Tanto o Banco Bradesco quanto o Banco Santander vem passando por isso. Então, não é um momento muito bom. Por isso, eu não estou fazendo novos aportes no banco, somente aí se tiver um grande desconto para eu estar aumentando um pouco mais minha posição. Mas no momento, vou manter, como mostrei para vocês, embora tenha aqui essa desvalorização de quase 10%, já recebi bastante dividendos aí do banco no decorrer do período, e para longo prazo acredito que o banco irá voltar a pagar melhores proventos e também aumentar aqui essas cotações. Falando um pouco agora, pessoal, do setor de energia, que são excelentes também pagadores de dividendos, não pode ficar de fora de uma carteira previdenciária e que também está dentro da nossa estratégia de dividendos. E a primeira empresa é a Taesa, uma excelente pagadora de dividendos. Hoje aqui em carteira é minha terceira maior posição, eu tenho aqui 400 ações, praticamente aqui dentro do meu preço médio de compra. Hoje meu preço teto para novos aportes em Taesa é até R$36, então posso sim continuar aumentando minha posição, representando aqui quase 10% hoje da minha carteira. E a Taesa, pessoal, é uma transmissora, e as transmissoras são as melhores referentes às elétricas para você estar investindo, que dentro do setor de energia tem as transmissoras, as distribuidoras e também as geradoras. Então as transmissoras são as melhores porque têm resultados mais previsíveis e com isso pagam melhores dividendos. Hoje o yield média aqui dos últimos 12 meses está em 9,92, porém a empresa também ela diminui um pouco em relação aos seus lucros, por isso fez aí que o PL venha subir um pouco e também cair um pouco também em suas cotações. Aqui na minha carteira tem bastante tempo também que eu invisto na Taesa. O primeiro provento que eu recebi foi em novembro de 2020, então tem bastante tempo que eu já recebi, e aqui é legal que você pode olhar a evolução dos proventos recebidos, tanto de maneira mensal e também aqui no decorrer dos anos, vem aqui formando uma escadinha. Para 2023 já recebi aqui 659, totalizando aqui desde o início R$1.919 em dividendos da Taesa. Sobre o yield médio aqui dos últimos 5 anos, está acima de 10%, então é um pagamento de dividendos excelente. Então é uma empresa aí de um setor perene que vem crescendo bastante, porém diminuiu um pouco esses pagamentos de dividendos, principalmente agora para o ano de 2023, não está pagando dividendo tão alto conforme pagou nos últimos anos, porque para o ano de
2023 e 2024, as empresas do setor de transmissão estão passando por leilões, né? Então elas estão segurando um pouco de caixa para estar fazendo novos investimentos e assim para longo prazo manter essa consistência em seus pagamentos. E mais uma opção que eu coloquei aqui na lista, pessoal, é a Transmissão Paulista, que também é uma outra transmissora que também é uma excelente pagadora de dividendos. Hoje eu também possuo ela em carteira, porém uma proporção bem menor. Tenho aqui apenas 200 ações, representando aqui 3,19% hoje da carteira. Também está abaixo aí do meu preço teto para novos aportes, que é em torno aí de R$ 23 a R$ 24, que é próximo ao meu preço médio aqui de compra. Hoje está sendo cotado aí praticamente a R$ 22, então tem uma desvalorização aqui na minha carteira. Sobre os dividendos aqui em carteira, tenho aqui ela em carteira desde 2021, representando aqui R$ 208 somente aqui de dividendos recebidos, até porque eu aumentei minha posição há pouco. E a Transmissão Paulista, ela vem segurando bastante nos pagamentos de dividendos. Como falei, ela passa aí pela mesma situação da Taesa, está segurando um pouco, acumulando um pouco mais de caixa para estar investindo nesses leilões de transmissões e garantir assim para longo prazo o crescimento sustentável da empresa e também esses pagamentos de dividendos consistentes. Os indicadores fundamentalistas da empresa estão bem controlados. A gente observa que também há um grande desconto nas cotações, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com PLD 6. Então pode ser sim uma excelente empresa para o seu estudo para novos aportes, lembrando que nenhuma delas é recomendação de investimento. E a última empresa do setor também de energia é a Copel, também é uma posição bem grande aqui na carteira, tem 1.100 ações, representando uma boa alta aqui de 21%. A Copel passou recentemente por um processo de privatização e isso fez disparar aqui os seus papéis. Representa aqui hoje em carteira, pessoal, 6,20% da carteira, e sobre os seus indicadores, tenho aqui um yield médio de 6,20% nos últimos 12 meses. A Copel está em cotação aqui de 7,72%, eu tenho as ações ordinárias aqui hoje em carteira. E olhando a consistência aqui, a gente observa que nos últimos 5 anos temos um yield aqui de 8,50%, então a Copel sempre pagou bons proventos, tem uma consistência boa nos últimos 3 a 5 anos, até mesmo nos últimos 10 anos. E olhando aqui quanto eu já recebi de dividendos aqui na minha carteira, somente referente à Copel, eu tenho ela desde o finalzinho aqui do ano de 2022, então não recebi um provento ainda tão atrativo, foram somente R$ 198 de dividendos recebidos, porque também eu não tinha uma posição tão grande, fui aumentando a minha posição pouco a pouco, né? Eu tinha aqui 700 ações quando eu recebi esse dividendo, recebi apenas 2 pagamentos de dividendos da Copel até então. E selecionei outras duas do setor de commodities. Então lembrando, pessoal, que a depender da sua estratégia de investimento e também da sua carteira, é bom você evitar esse tipo de empresa, a depender do setor. Porém, as duas que eu selecionei aqui são empresas que estão nos setores bem perenes, né? Porque eu falo isso, que as commodities, elas são mais voláteis, né, do que do setor de energia e também do setor financeiro, mas eu selecionei a Klabin e também a Irani, que são duas empresas do setor de papel e celulose. Então, tanto uma quanto outra não tem tanta variação assim nas suas cotações. Claro que se acontecer alguma notícia ou outra, possa ser o mercado venha movimentar as cotações. Mas, olhando aqui, pessoal, a Klabin, hoje eu tenho aqui 2.000 ações a um preço médio de 3,78, acumulando uma boa alta aqui de quase 24%. Representa hoje 6,67% aqui da carteira. E da mesma maneira a Irani, 1.400 ações, totalizando uma posição aqui bem maior, de 11,34% em carteira e também uma das maiores valorizações aqui de quase 44%. A Irani, pessoal, tem um pouco tempo aqui na carteira, porém eu já recebi bastante dividendos dela. A Irani, ela faz aí em torno de 5 pagamentos de dividendos por ano. Eu já recebi aqui R$ 946 em proventos, fora toda a valorização que eu tive. Então, para os próximos pagamentos, eu irei ter um yield ainda maior. E o legal é que eu aumentei a posição há pouco tempo. Vocês podem observar aqui que eu recebi em torno de 5 pagamentos, mas quando eu comecei a investir em Irani, eu tinha aqui apenas 622 ações, fui aumentando para 1.000 e agora sim 1.400 ações, eu recebi somente um único pagamento. E a Klabin também da mesma maneira, tenho aqui ela em torno de um ano, que irá completar agora em novembro, e recebi um total de R$ 422 em dividendos, e aqui a gente pode observar todo o gráfico e também os dividendos que foram recebidos no período. Então, pessoal, comentamos aí no vídeo de hoje sobre como montar uma boa carteira focada em dividendos, renda passiva, para que todo mês você possa estar recebendo dividendos em sua carteira, e com isso é muito legal porque você pode utilizar esses recursos para fazer novos aportes e aproveitar novas oportunidades, porque se a sua carteira fica aí 2 meses, às vezes 3 meses sem receber provento algum, e também você não tira valor nenhum do seu bolso para fazer novos aportes nesses determinados meses, você pode ter alguma ação da sua carteira que caiu, apresentou uma boa oportunidade, você queria aportar novamente nela, aumentar sua posição, mas como você não recebeu o dividendo nenhum naquele mês, você simplesmente perdeu essa oportunidade. Então, por isso, eu acho sim que é válido você montar uma boa carteira com foco em recebimento de dividendos mensal. Claro que o mais importante é o total, quanto que você irá receber ao ano e o quanto você conseguiu fazer novos aportes, aumentando assim a sua posição para longo prazo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixe o like no vídeo, se inscreva e deixe nos comentários também qual dessas empresas você tem em carteira ou qual outra você está fazendo novos aportes aí, formando a sua carteira previdenciária. Então, o vídeo de hoje foi esse. Até o próximo vídeo e até mais.